E aí, nesse vídeo aqui eu já vou ensinar como que a gente coloca a aplicação Spring Boot dentro de um Docker. Ou seja, a gente vai utilizar o Docker Compose para subir tanto o MySQL quanto a aplicação Spring Boot. Basicamente, com o Docker a gente não vai precisar o Docker Compose, a gente vai precisar instalar nada localmente, ou seja, não precisaria ter instalado aquele MySQL Server aqui no nosso Windows, não precisaria ter instalado nenhuma dessas dependências aqui praticamente. Praticamente tudo vai rodar dentro do Docker aqui. Nós vamos subir um container para o banco de dados e para a aplicação Spring Boot com apenas um comando. Mas antes a gente tem que instalar essa nova configuração que eu coloquei aqui no documento, que no caso é o Docker Desktop, viu, gente? Que é só vocês abrir o PowerShell aí com o administrador, vocês dão um Windows aí e escrevam PowerShell e abram com o de mim. Vocês PowerShell. Aí vocês clicam aqui, executar como administrador. Aí vocês vão precisar instalar o WSL, que é o WSL install aqui. Vocês rodem lá dentro do PowerShell. E isso aí ele vai instalar o Windows Subsystem for Linux, que aí vai permitir o Docker rodar no Windows. No Mac é mais fácil, é só arrastar lá para instalar, e no Linux é uns dois comandinhos lá para instalar o Docker, instalar o certificado e instalar o Docker Compose. E baixar aqui no instalador, que é aqueles Next, Finish, é só seguir as configurações padrões de um pacote de atualizações do kernel Linux para funcionar no Windows. Vou ter uma vírgula aqui. Depois vocês instalam um sistema operacional do Ubuntu pela Microsoft Store. Todo Windows já tem aqui, lembrando que o Docker só vai funcionar a partir do Windows 10. Você entra na história e instala um Ubuntu. Eu deixei aqui o link do Ubuntu 22.04, mas vocês podem ter lá a versão de 18, a 20, que são as versões Long Time Support também. Aí, por fim, finalmente instalar o Docker Desktop, que eu até deixei aqui onde vocês vão instalar. Aqui também tem os passos de instalação no Windows, caso tenha alguma coisa que eu não tenha adicionado aqui. Que é basicamente vocês entrarem nesse link e clicar em Download Docker Desktop for Windows. Aí é um instalador de Next Finish também, não precisa mudar nenhuma configuração, deixa as configurações padrões. E pronto, ele vai pedir algumas permissões quando iniciar pela primeira vez, vocês dão OK, ele vai integrar com o WSL que vocês instalaram lá e já vai estar funcionando. Eu já estou com o meu rodando aqui, eu não estou com nenhuma imagem do nosso sistema, nem container, eu vou criar aqui com vocês. E basicamente é só isso que precisa. O Docker já vai estar rodando aqui normalmente no Windows. Ele é um pouquinho pesado, gente, então lembrando que tem que ter computador 64 bits. No mínimo, uns 4 GB de RAM, por causa que ele consome bastante memória RAM para buildar e para rodar as aplicações. A gente vai utilizar ele como perfil de produção, não para quando você desenvolver, mudei um código, eu vou rodar o Docker. Não compensa não, viu, gente? A configuração de Docker que eu vou ensinar aqui para vocês não é uma configuração para desenvolvimento local. É uma configuração para depois que o projeto estiver pronto, a gente vai gerar um pacote, vai gerar um jar, ou seja, o projeto interpretado, compilado, já buildado, pessoal, né? Vai gerar uma build do projeto, que esses dão um jar, Java menos jar e aplicação.jar, ou seja, vai rodar a aplicação da forma mais rápida possível depois de compilada, né? E é basicamente isso que a gente pretende fazer aqui com o Docker e o Docker Compose. Agora deixa eu abrir a aplicação aqui para a gente começar a desenvolver o código. Teste. Beleza, então tá aqui nossa aplicaçãozinha e agora a gente tem que criar alguns arquivos e modificar alguns que já existem para a gente conseguir fazer o Docker Desktop rodar nossa aplicação junto com o Docker Compose. A primeira coisa aqui, bora focar no código que a gente tem que fazer, ó, é modificar o arquivo .xml, porque a gente não tem as configurações de build necessárias. Lembra que eu falei que vai buildar o projeto? Então vamos aqui no .xml, se meu computador colaborar, né, com o Docker aberto aqui, fica mais tenso ainda. Bom, finalmente abriu aqui. Eu tinha comentado que o Docker era meio pesado, ele é realmente bem pesado, né? Então, as configurações de build nossas estão aqui embaixo, eu vou trazê-las ali para cima, para ficar, que é uma parte bem importante, é bom deixar bem à vista aqui. Basicamente é isso daqui que a gente tem atualmente, e a gente precisa definir que tipo de jar que vai gerar aqui, que tipo de pacote que vai gerar aqui. E o que é o pacote que a gente vai gerar? O pacote que a gente vai gerar no build é um arquivo .jar, né? E também a gente precisa definir qual que é o nome desse arquivo que vai ser gerado. Esse arquivo que está sendo gerado atualmente, que a gente nem gerou aqui, a gente não fez nenhum mvn clean package, que é o comando para gerar o jar, ele tá sendo gerado com um aleatório com o nome do projeto e a versão dele. Então, se a gente colocar aqui o nome do arquivo final, sempre poderia fazer esse comando, o jar, ele vai rodar, ele vai criar o arquivo tipo simple app,
ponto .jar, dentro da pasta target aqui, que é onde fica o build do nosso projeto. Atualmente não tem esse arquivo aqui dentro, por causa que esses classes são gerados em tempo real, que a gente só rodou a operação como desenvolvimento, né? Mas beleza, a configuração que a gente tinha que fazer não é só isso. Agora a gente tem um sistema de perfil dentro do Spring, que é o quê? Atualmente, se a gente entrar aqui no main resource, a gente só tem um perfil padrão, e sempre quando inicia a aplicação, ele vai utilizar esse perfil aqui com essas configurações lá dentro da aplicação, né, do Spring Boot. Então, se a gente criar o mesmo arquivo aqui, eu posso até copiar o nome do arquivo, e colocar um traço, alguma coisa na frente, ele vai criar um perfil com o nome alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui, tipo, application-dev.properties. Isso aqui vai ser o quê? As propriedades do nosso, quando a gente for mexer no sistema como dev. Eu vou considerar esse sistema como dev aqui, o sistema quando a gente for rodar localmente. Então a gente pode deixar as mesmas configurações que tem ali no application properties. Tanto é que se a gente quiser deletar tudo que já está repetido aqui, tudo que o application traço alguma coisa tem, ele herda também do application properties. Ou seja, está duas vezes esse application JWT secret e tal. Mas eu vou deixar aqui, porque eu vou deixar essas coisas para herdar. Eu posso tirar daqui. No caso, eu vou deixar esses aqui, vou tirar esses daqui porque já está herdando. Essas configurações de banco de dados eu posso tirar daqui, por causa que eu não quero que o Docker herde essas configurações, que a gente vai fazer uma property para esse Docker. E as outras configurações eu posso deixar, vou deixar o true aqui e o update true também. Mas esse aqui eu tenho que deixar essa configuração para todos mesmo. Esse aqui eu posso deixar always, que aí vai pegar lá no Docker, ficar em enable também. Beleza, a application dev aqui está pronta. Aí você pensa, tá faltando esse daqui, por exemplo? Não, não tá, ele está herdando, viu, gente? Lembra que todo traço alguma coisa herda desse principal aqui, que é a padrão. Mas aí a gente pensa, pô, como é que eu faço agora para iniciar usando esse dev aqui, né? Que se eu iniciar usando esse aqui vai dar pau agora. Basicamente a gente adicionar um textozinho a mais aqui, que é o Spring Profile. Eu vou colar ele aqui, ó. Aí, ó, Spring Profiles Activate Dev, ou seja, você quando iniciar a aplicação do padrão, se não passar qualquer configuração, você quer vai iniciar com esse arquivo dev, que está herdando desse aqui também, viu, gente? Só para lembrar. E a gente pode também criar agora o arquivo do Docker, né, que é o de prod, de produção, que vai ter as configurações de produção. E o que esse arquivo vai ter? Ele vai ter apenas as configurações de um banco de dados diferente. Então eu posso vir aqui, trocar tudo isso aqui. Esse aqui está repetido também, eu posso até tirar isso daqui. Beleza, eu sei que esses dois aqui estão repetidos, mas só para deixar mais claro, eu vou deixar nos dois. Mas no Application Prod aqui, ele é bem diferente, porque a gente vai pegar a variável de ambiente do Linux. Se a gente colocar no Windows também, na Zenv, colocar isso aqui também vai funcionar, mas eu vou considerar que as do Linux, que eu vou setar lá no ambiente do Linux, que é a URL, que vai ser diferente dessa, né? E o username password eu poderia deixar root aqui também, e root e tal, que eu vou subir lá no Docker como root também, já que eu só estou explicando aqui em vídeo. Mas se vocês for mandar alguma coisa em produção, viu, gente? Lembra de trocar o nome o usuário e a senha, não deixar root do banco de dados, né? É muito perigoso isso. Mas tá bom. DDL para mudar o banco de dados automático, eu vou deixar none aqui no error update. E show SQL false, né? Que não é bom ficar mostrando SQL em sistema de produção. Mas beleza, agora a gente tem que criar um arquivozinho aqui na raiz chamado .env, que é de onde o Docker, quando for buildar, vai pegar as variáveis. Eu já pensei em quais variáveis vão ser necessárias aqui. No caso, vai ter variáveis para o sistema em geral e vai ter as variáveis para dentro do Docker. Vou mostrar aqui que fica mais simples. Que é o MySQL User, lembra de trocar aí, viu, gente? Não deixa root, não. Pode trocar aqui, depois coloca uma senha que é boladona, um nome boladão e tal. E o banco de dados pode deixar o mesmo nome. E aqui, o que é esse aqui? Ó, local port. Isso aqui, gente, quando vocês entram aqui no RAID aqui e conecta localhost 3306, vocês vão para o banco de dados. Se vocês colocar localhost 3306 aqui também, vai dar erro, por causa que você vai tentar tentar conectar em uma aplicação, você vai estar logando no seu banco de dados local aqui, não no banco de dados do Docker lá, vai ficar meio que dando conflito isso daqui. Então, 3307 para entrar no banco de dados. E o Docker lá dentro vai estar rodando, dentro do container lá do Linux dele, vai estar rodando na 3306. E o Spring Local Port, se a gente colocar 50-50, quando você for fazer um post, qualquer operação lá no Postman, ele vai ter que fazer na 80-80, ou se trocar aqui para 50-50, vai ter que fazer na 50-50. E dentro do Docker vai rodar dentro da 80-80 mesmo. E beleza, .env que a gente vai precisar é somente disso. E agora um arquivozinho aqui auxiliar, que é o .docker-ignore, que é os arquivos que eu não quero subir para dentro da imagem do container do Docker, que são arquivos que são inúteis para o nosso sistema, que é questão de build, né? O target, que é o /target aqui, ele até que é útil, algumas pessoas preferem buildar o target e subir o target para lá, mas eu prefiro buildar dentro do Docker. Deixa o Docker mais pesado? Deixa, mas eu prefiro. Porque a gente não tem que fazer nenhuma operação aqui fora, que aí tem que instalar as dependências e tal, né? E essas outras coisas são apenas arquivos, a documentação, a parte de view do front-end, não preciso subir isso não, porque eu estou subindo só o back-end. Então eu posso dar um save aqui também nesse arquivo. Pode salvar aí, tá salvando, tá com um delayzinho, beleza, salvou. E agora finalmente a gente vai a configuração do Dockerfile, que agora é realmente o Docker. Podem criar aí finalmente o arquivo da configuração do Docker, o Dockerfile.
E o que esse Dockerfile vai ter? Eu já montei ele todo aqui para vocês. Deixa eu copiar aqui. É isso daqui. Aí você pensa, pô, não estou entendendo nada aqui. Beleza, o From ele vai estar baixando uma imagem que é um sistema operacional Linux, entre aspas, sistema operacional, viu, gente? Que ele é um container com essas configurações aqui, com a configuração dessa imagem. Eu quero que a imagem seja do Maven, da versão 3.8.3, utilizando o OpenJDK, o Java Development Kit, na versão 17, ou seja, o Java na versão 17, que é a configuração que a gente tem aqui atualmente. A gente usa o Maven 3 com o Java 17. E ele vai ter todas as configurações, vai ter configurado todas as variáveis de ambiente do Java, configurado a máquina virtual Linux toda para rodar isso perfeitamente. E eu criei algumas variáveis para deixar para a gente poder reutilizar aqui, que é o Project Home, lá dentro do Linux, onde vai ficar nosso projeto? Vai ficar em User, Source, To Do Simple, e o nome do nosso jar, todosimple.jar, que eu até deixei repetido aqui o texto, mas eu poderia ter colocado a variável aqui. E aqui eu vou finalmente criar esse diretório. O mkdir é para criar um diretório, eu dou um run, ou seja, eu rodo um comando lá dentro do Docker, criando esse diretório. Aí eu defino que o Docker, o diretório de trabalho dele vai ser esse diretório que a gente acabou de criar. Esse copy vai copiar tudo que tem aqui lá de fora para dentro do Docker, dentro desse diretório workdir que a gente já definiu. E aí finalmente a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um run Maven Clean Package, que é o comando para gerar aquele. Que se você rodar ele aqui agora, se você abrir seu terminal e rodar, ele vai gerar aquele arquivozinho jar aqui certinho, pulando os testes. Que a gente não está fazendo teste, mesmo se tivesse na hora de buildar, não precisa passar pelos testes. Se está em buildar, a gente já imagina que os testes já passaram, né, gente? E aí a gente faz o quê? A gente move esse arquivo que está dentro do target, que gerou lá dentro do target, com esse nome, que é o application todosimple.app.jar, que a gente configurou no .xml, para dentro do Project Home. E o entry point é o comando que o Docker vai executar para subir a aplicação, que é o java -jar, que é para subir uma aplicação do tipo jar, utilizando aquele perfil que a gente acabou de criar, que é o perfil de prod aqui. todosimple.jar. Aí pronto, beleza. Só que isso daqui não vai funcionar. Por quê? Porque a gente não tem o Composer ainda, viu, gente? A gente precisa do Docker Compose para subir nossa aplicação do MySQL e as configurações extras de variável de ambiente do nossa aplicação Spring Boot. Então o que a gente tem que criar aqui? Agora a gente cria realmente o arquivo principal, Docker Compose.yml. E aqui que a gente vai ter a configuração pesada do Docker e do MySQL, que eu já vou colar ela aqui, que eu já deixei pronta. Que aí, ó, na versão 3.8 do Docker Compose, a gente vai ter os serviços de MySQL e a nossa aplicação, o nosso app aqui, que eu deixei o nomezinho aqui do To Do Simple App. E aí a gente faz o quê? Aqui a gente baixa uma imagem pronta do MySQL, define que o arquivo de variável é esse nosso .env aqui, esse que a gente criou, e as variáveis aqui, ó, o root password, vai pegar o root password lá na hora de criar o banco de dados, e o database lá com as portas que a gente configurou ali. E com isso ele vai gerar um volume para ficar de fácil acesso, se você quiser fazer backup e tudo mais aqui. E aí a nossa aplicação ela vai depender do MySQL, ou seja, só vai subir essa aplicação depois que o MySQL subir, no contexto dessa diretório aqui, procurando pelo arquivo Dockerfile. Ou seja, vai utilizar as configurações que a gente deixou do arquivo Dockerfile ali. E o workdir a gente seleciona o mesmo workdir lá do Dockerfile que a gente definiu lá. O container name vai ser o To Do Simple App, só para definir um nomezinho. E sempre quando você reiniciar o computador, ou quando a aplicação falhar, sempre vai, e o Docker subir, sempre vai subir junto essa aplicação aqui no Restart on Fail. Unless Stopped e On Failure. E o arquivo de .env vai ser o mesmo aqui, onde a gente vai pegar as variáveis, e a gente já pega as variáveis aqui, igual a gente fez ali com o MySQL. A gente pega o local port, que é onde vai ficar a porta do Spring, para a gente conseguir acessar, e as variáveis de ambiente vai ser do quê? A nossa Spring Data Source URL, que a gente vai utilizar nesse arquivo de prod aqui, Spring Data Source URL, ela vai ser definida aqui, ó,
que é o MySQLDB, da Docker Port. MySQLDB é essa aplicação aqui, viu, gente? No Docker Port, com o Docker Database, com o MySQL Database, né, o Docker Port do banco de dados, com o, o SSL falso, para não dar erro, né, que a gente não está utilizando SSL dentro do Docker. E aí a gente vai criar o banco de dados se existir, se não existir, né? E aí a gente define o Spring User, o do MySQL, né? Spring Data Source Username, que a gente, do MySQL, o ponto .env a gente deixou aqui como root, né? É a coisa que eu recomendo vocês trocarem, que vai ser utilizado aqui, ó. Spring Data Source Username, Spring Data Source Password. E aí ele vai pegar aqui essas duas configurações, vai criar um volume de M2 onde vai salvar as dependências, e esse volume e os volumes eles estão definidos aqui. Aqui eu defini apenas o volume de MySQL para a gente conseguir ter acesso aqui, mas vocês podem definir o M2 aqui, mas o M2 eu não acesso para nada, então nem defini ele ali embaixo. Eu não configurei sistema de network aqui, de rede, por causa que é só duas aplicações de Compose que vai estar rodando uma junto com a outra, então nem precisa. E tanto é que é um assunto bem complexo mexer com network, então não vou entrar nisso não para não deixar mais complexo do que isso. Que à primeira vista vocês podem estar achando muito complexo isso daqui, mas basicamente o básico do Docker Compose. E na teoria é para isso aqui já funcionar, viu, gente? Eu já vou dar o comando que a gente precisa para funcionar. Lembrando que vocês têm que ter verificado aí se a instalação do Docker do vocês foi com sucesso e tudo mais. Se eu não me engano é Docker-V, uma coisa assim, ou é "-version". Aí, ó, Docker-V, aí tem que ver o Docker Compose-V também. Aí, tá certinho, o Docker Compose está funcionando. E qual que é o comando para a gente rodar essa aplicação aqui, para fazer o build das imagens e tudo mais aqui, dentro do nosso Docker? O comando é um comandozinho só, que vai subir o banco de dados, vai gerar tudo que precisa lá dentro do banco de dados, que é o Docker Compose Up. A primeira vez, talvez vocês precisem colocar aqui DDL Auto True para gerar as tabelas do banco de dados. Mas depois vocês podem desativar isso daqui, viu, gente? É, não é recomendável, não. Depois que gerar a imagem, se for subir aí, ou vocês subam a imagem lá dentro do banco de dados manualmente. Não tem nenhuma imagem aqui, ó. Somente uma do MySQL que eu tenho por alguns projetos, mas ele vai gerar uma imagenzinha a partir do nosso Docker Compose, do nosso Dockerfile aqui finalmente. Eu vou colocar para rodar aqui. Se não der nenhum erro, eu volto aqui certinho. Por causa que vai demorar um pouquinho para fazer esse build aqui, que ele vai baixar a imagem, fazer o build todo e eu estou gravando, aí fica um pouquinho pesado. Mas já volto. Deu um errozinho bobo aqui na hora de subir a aplicação, ó. Falou Hibernate Auto Value True, né? Tava avisando erro por causa disso aí. É porque realmente eu coloquei True aqui na hora de gerar, né, gente? Aqui não é True, não. Aqui é Update. Ele até deixou aqui falando quais são os valores e tal que ele aceita. E eu coloquei True ali. Mas beleza, eu vou colocar para rodar de novo. Aí é uma coisa que vocês podem aprender junto aqui, ó. Quando gerar as imagens, tem um comando de linha de comando que vocês podem apagar, mas eu vou apagar por aqui, ó. A primeira coisa que vocês têm que apagar é os containers gerados aqui. Vocês dão um delete aqui para buildar de novo tudo do zero. Eu vou apagar tudo aqui só para fazer o build tudo do zero. Que na hora que vocês fazem alguma modificação, ele vai ter que fazer o build tudo de novo. O MySQL eu nem precisava apagar, né? Mas eu vou apagar aqui. Mas beleza, eu vou colocar para fazer o build aqui de novo com o comandozinho certo. Opa, voltando aqui, ó, a aplicação já subiu. Completa a inicialização em 3 milissegundos. Por que iniciou tão rápido assim? Porque a gente já tinha feito o build, mas demorou para fazer o build lá atrás, né? Mas beleza, agora só para deixar aqui, eu posso voltar isso aqui para none, se não me engano é none mesmo. Como vocês podem ver, se eu entrar aqui no RAID para entrar no banco de dados, a porta agora é 3307. Aí eu posso entrar aqui, esse aqui é o MySQL dentro do Docker. Eu criei um usuáriozinho aqui só para teste, para ver como está funcionando, ó, funcionando perfeitamente. Posso criar outro usuário aqui, ó, cai lá dentro do Docker, aí vocês pensam, não está saindo nada, não está saindo nada aqui, é porque a gente desativou aqui, ó, show SQL false. Então vocês podem ver que o banco de dados, o Postman, tudo funcionando, a aplicação já está rodando dentro do Docker. E é basicamente isso. Se a gente ver aqui, ó, tem o nosso container da nossa aplicação com o MySQL rodando de imagem, a imagem dele e a imagem do Docker rodando também. Lembrando, se você fizer alguma modificação da imagem, é bom apagar a imagem aqui. O volume do banco de dados nem precisa apagar, não. Mas beleza, a gente pode desligar por aqui mesmo, dar um stop aqui ou dar um Ctrl C aqui, que ele já vai parar os containers certinho. Aí, parou um container. E agora está parando o banco de dados. Aí, se quiser subir de novo, na teoria, a segunda inicialização é consideravelmente mais rápida, né? Porque já está buildado e tudo mais. Pode dar algum errinho aqui, dependendo se o MySQL iniciar muito lento em comparação à aplicação do Spring e tudo mais.
Mas não, aqui, ó, aqui certinho. Ó, como você pode ver, o perfil que está ativado é o de prod. E está subindo a aplicação de novo. Mas a gente já pode entrar aqui só para ver também. A gente vai ter que rodar a aplicação normal sem ser dentro do Docker para ver se ela está funcionando normalmente também, né? Um pouquinho mais lento de iniciar quando está gravando aqui. Mas beleza, já está iniciando a conexão com o MySQL. Carpool, completed. Alguma vez, dependendo, pode aparecer um errozinho assim. Ah, deu um erro aqui ao conectar, talvez da primeira vez, porque estava iniciando o MySQL pela primeira vez. Mas é porque a gente não fez nenhum sistema para tratar a dependência, ou seja, tem que esperar o MySQL iniciar para iniciar a aplicação do Spring Boot totalmente, né? Então, talvez a primeira vez possa dar erro, ou alguma outra vez se estiver muito lento. Mas beleza, a aplicação iniciou aqui, demorou um bocadinho a mais de segundo, porque gravando é complicado, né? Um stop aqui. Como vocês podem ver, não passou agora por aquela configuração toda do Dockerfile, da última vez passa e faz tudo porque já está com a imagem criada. Então, se vocês quiserem que roda alguma configuração nova do Dockerfile para buildar, alguma modificação que fizeram aqui dentro do sistema, aí vocês têm que vir aqui e apagar a imagem, viu, gente? Mas beleza, vamos rodar a aplicação normal aqui para ver se está funcionando. Para funcionar, tem que rodar com o perfil de dev, que é o perfil que a gente usa para desenvolver, né? Tá ativado, perfil ativado é o dev, está ativado como? Porque aqui no nosso applications a gente definiu como, se não passar nenhum, o default é o dev aqui. E por que lá no Docker a gente apareceu o perfil de prod, né? Porque aqui no nosso Dockerfile, como endpoint, o profile active está prod, né, gente? É basicamente isso aí. Vamos esperar ele subir aqui. Encontrou os nossos reposters. Tomcat para subir o servidor já iniciou. Está abrindo a conexão com o banco de dados. Deu um errozinho aqui. Vamos descobrir o que causou esse erro. Voltando aqui, gente, era um errozinho do Spring mesmo, em conexão aqui com o que já tinha sido buildado. E a gente agora adicionou essas configurações de profile aqui, né? Aí eu tinha esquecido de comentar que a gente tem que dar um Maven clean install depois para limpar a configuração que tinha sido feita anteriormente com o perfil, né? Que ele tem que buildar o projeto de novo, as classes, de acordo com os perfis que foram configurados aqui na infraestrutura do projeto. Então é só vocês abrirem seu terminal e escrever Maven clean install, MVN clean install, ou MVN clean package, que é aquele mesmo comando que a gente utiliza ali para buildar. E ele vai atualizar as classes, o que foi gerado aqui. Inclusive vai gerar aquele arquivo do simpleapp.jar. E agora sim, agora na hora de rodar a aplicação vai funcionar certinho. Eu espero, né? Se não der nenhum outro aí, ó. Beleza, aí ó, rodei a aplicação aí, dei o runzinho ali, agora rodou certinho, era aquilo mesmo que estava causando esse problema. Eu estava usando uma build anterior que não tinha o perfil de dev. Agora se a gente fizer o mesmo aqui, ó, criar o usuário gigante aqui, vai utilizar o nosso banco de dados local, né? Sem ser o do Docker. E beleza, a aplicação está funcionando certinho. Aí, ó, deu um insert aqui, ou seja, utilizou esse DDL de update aqui. Inclusive, ó, já posso até remover aqui, que já está sendo utilizado ali, né? Tá o update, já tá no application properties, não precisa repetir isso aqui de novo. Então, save aqui e tal. Já vai reiniciar a aplicação. Já podemos criar o outro usuário de novo, só para ver se está certinho ainda. Ó. Utilizando o perfil de dev, atualizou. Conectou certinho no banco de dados. E beleza, vamos criar o usuário com mais um 2 aqui. E pronto, perfeito. A aplicação funciona agora no Spring, com o Spring normal aqui, rodando local, e no Docker. Perfeitinho, qualquer dúvida é só mandar aí, viu, galera? No próximo vídeo a gente vai fazer a correção do front-end, que agora a gente tem autenticação, né? Que até hoje eu não corrigi. E com isso eu imagino que o curso já vai estar caminhando para o final. Valeu aí, gente. Obrigadão.